Oi! Meu nome é Débora Pablini, sou professora de língua portuguesa e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal e não verbal. Antes de começar o nosso conteúdo, deixa seu like, ative o sininho, compartilhe e vamos comigo aprender um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre linguagem verbal e não verbal, né? Então, vamos aprender um pouquinho, vamos entender o conceito da linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela expressada através da fala ou da escrita. Então, ela é uma linguagem verbalizada. Vamos ver alguns exemplos? Olha, veja só esse exemplo da linguagem verbal. Nós temos aqui no primeiro quadrinho duas pessoas conversando, verbalizando. No segundo quadrinho, nós temos a linguagem não verbal, que ela é através de sinais. Quais são esses sinais? Vamos conhecer um pouquinho sobre a linguagem não verbal? Vamos entender o conceito da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela utiliza de sinais visuais, né? Utilizam de placas, utilizam de signos para comunicar. Exemplos disso são as placas de sinais de trânsito. A placa de perigo, né? Então, é uma linguagem não verbal. E esta linguagem é a linguagem verbal. Tem duas pessoas em comunicação. Atenção! Vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. Outros exemplos de linguagem não verbal podem ser linguagem corporal, gestos, pinturas, esculturas, apresentação de dança, entre outros. Então, nós, além dos sinais, né, das placas de sinalização, a gente tem diversas outras sinais, né, diversos outros sinais para a linguagem não verbal, certo? Nós também temos a linguagem mista, né? Por quê? Mas por que, dona Débora, essa linguagem mista? Porque ela utiliza da linguagem verbal e não verbal para se comunicar. Exemplos disso são as historinhas em quadrinhos, né? A gente olha, quando a gente vai pegar uma historinha em quadrinho para fazer a leitura, tem lá o desenho, a imagem e tem os balãozinhos também com as falas das pessoas, né? Com as falas dos personagens. Então, nós temos a linguagem mista. A linguagem mista utiliza de não verbal e verbal, certo? Um exemplo de linguagem mista, né, que eu acabei de falar, são as historinhas em quadrinho. Então, a gente tem que observar isso também, tá? E é isso, pessoal. Essa é a nossa videoaula de hoje sobre linguagem verbal e não verbal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo e até a próxima aula. Tchau!